Salmo 37, verso 10. Diz assim o texto: mais algum tempo apenas, e já não existirá o ímpio. Você vai ter que prestar bastante atenção desde o início, porque provavelmente eu quase que termino nesse texto de novo. Mais algum tempo apenas, e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Os humildes herdarão a terra, e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio conspira contra o justo, e range contra ele os dentes. O Senhor, porém, dele se ri, porque vê chegando o seu dia. Então guarda isso. O Senhor, Ele está rindo do ímpio, Ele está zombando do ímpio, porque Ele já vê que está chegando o dia do ímpio. Os ímpios empunham a espada e retesam o arco, para abater o humilde e o pobre, e trucidar os que seguem o caminho reto. Mas a espada lhes atravessará o coração, e seus arcos serão quebrados. Mais vale o pouco do justo que a opulência de muitos ímpios, pois aos ímpios serão quebrados os braços, ao passo que o Senhor sustenta os justos. Até aqui. Então ele diz que o Senhor, Ele ri do ímpio, porque está chegando o seu dia. Mas o verso 10 diz que mais algum tempo apenas, e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrará. Amém? O tema é o mesmo desses dias. É o mesmo tema, só que a terceira parte. É arrebatamento e os pilares de um vencedor, terceira parte. Os pilares de um vencedor, terceira parte. Hoje é terceira parte. Falamos a primeira, teve a segunda, essa é a terceira, e na quarta-feira, novamente a gente vai trazer algo. O que eu vou trazer na quarta é justamente para firmar esses três, senão você não consegue firmar os três. Perde tudo, a primeira, a segunda e a terceira, se não fazer uso do que vai ser ministrado na quarta, que é a quarta parte ou a quarta ministração do mesmo tema. Esse Salmo 37 aqui, já bem famoso até, e eu quero falar usando ele dentro do arrebatamento da igreja e os pilares, na verdade, de um vencedor também. E deixar claro que a graça, a gente prega, anuncia sempre a graça do Senhor. A graça nunca foi, ela não é permissão para pecado. A graça nunca foi sinônimo de libertinagem. Está na graça, pode fazer o que quer, porque a salvação ela é de graça, e é pela graça, você já está salvo, não perde mais salvação. Então pode fazer à vontade, pode pecar o quanto quiser. E a graça não é isso. A graça, ele existe, esse período da graça que ele gerou nele, ele gerou um período chamado graça. Para quê? Para alcançar os perdidos. Então a função da graça é alcançar o perdido, do qual eu fui um. Então a graça é para nos alcançar, a graça te alcançou. E a velha aliança, lá no Velho Testamento, a graça, chamada graça, essa graça, ela tinha um conceito. Qual era o conceito da graça? O conceito da graça no Velho Pacto, na Velha Aliança, no Antigo Testamento, o conceito de graça é favor que eu não mereço. Então, quando faz um favor para mim, do qual eu não fiz nada por aquilo, eu não mereço, o nome disso, na Velha Aliança, é graça. Esse é o conceito de graça. Então, a graça é desse jeito. Não é um escritor, um professor antigo, eu não me lembro o nome dele, mas eu achei interessante, ele descreve graça tipo assim, ó. Eu vou falar porque não está escrito, você grava se quiser, escreve, ó. Graça era tudo dado por nada para alguém que nada merece. Graça é tudo dado por nada para alguém que nada merece. Vou repetir, graça é tudo dado por nada para alguém que nada merece. Isso é graça, alguém que não merece nada, e aí ele dá tudo sem essa pessoa pagar nada. Então a graça, repetindo, graça é tudo que é dado por nada para alguém que nada merece. Isso é graça. É um conceito assim também, para poder explicar. Então a graça ela era encarada desse jeito no Velho Pacto. A graça era encarada assim. E a verdade também tem um conceito. O conceito da verdade, você que estuda, faz faculdade, não sei se você já passou por isso, já estudou aí.
com relação ao conceito da verdade. Mas o conceito da verdade, por exemplo, tem conceitos, são ideias que se tem. Na Grécia, por exemplo, para o grego, o que é verdade? Verdade é assim, um artista, ele faz uma estátua e ela é bonita. E agora como essa estátua está ali, feita pelo artista, alguém olha e começa a fazer várias, ou o próprio artista começa a fazer várias cópias daquela, olhando para aquela estátua. Então, no conceito grego é assim, a obra, a estátua original é verdade, todas as cópias são mentira. O conceito grego de verdade é isso, o original é verdade, a cópia é mentira. Esse é o conceito grego da verdade. Já o conceito hebraico da verdade é um pouquinho diferente. O conceito judeu hebraico da verdade é assim, a verdade ela é, ainda que seja a cópia, se a cópia for fiel, ela é verdade. Se a cópia for errada, ela é mentira. Então, pode ser cópia, mas se ela for fiel, então ela é verdade. Se ela for errada, tiver erro, então ela é mentira. Esse é o conceito hebraico da verdade. A verdade ela é conceituada assim. Para o latino, não o latino lá, né? Você pensou no... Não. Para o povo latino, para a língua latina, para o latino, a língua latina, o conceito ele é outro. É assim, é interessante. O conceito para o latino é assim. Você pergunta para o conceito latino, o que é verdade? Ele vai falar, é o contrário da mentira. Aí você fala, o que é mentira? É o contrário da verdade. É esse o conceito. Tem um filósofo antigo também, na filosofia, ele dá um conceito de verdade assim. A verdade ela chega a ser geográfica. Por exemplo, ele diz assim, a verdade no Japão é uma, no Brasil é outra. Então a verdade para o japonês é uma, para o brasileiro é outra. Então o conceito de verdade dentro de um filósofo antigo, não me lembro o nome dele, e muitos filósofos creem assim, que cada um tem a sua verdade e deve ser respeitada. Então a verdade, cada um tem a sua própria e não deve ficar confrontando a outra, porque afinal, cada um, o que é a verdade, né? Cada um tem a sua verdade, então não deve ficar confrontando. Respeita a verdade do japonês, respeita a verdade do chinês, do brasileiro, cada um tem a sua verdade. E individualmente cada um tem a sua verdade. Então a filosofia leva para esse lado. Mas se você for para a escritura, ela vai riscar tudo isso que eu estou te falando, ela vai fazer um X em vermelho, vai riscar todos os conceitos, e tanto a graça quanto a verdade, ele vai tirar de conceito e vai trazer para outra situação, porque tanto a graça quanto a verdade são uma pessoa. Então, as escrituras elas trazem a revelação de que a graça é uma pessoa, é Cristo, e a verdade também é Cristo. Então a verdade não é um conceito, é uma pessoa, é alguém, é um ser. Então a verdade está na essência, ele é a verdade. Por isso que aquele texto famoso, não é? De conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Olha que interessante, o escritor, ele escreve, evangelista, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se você continuar lendo, no verso 32, ou melhor, 36, 32 conhecereis a verdade vos libertará. Mas no 36 ele diz assim, é o 36, tá? Ele diz assim, assim sendo, se o Filho, quem é o Filho? É Cristo. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então ele está dizendo, a verdade é o Filho, Cristo é a verdade. Se ele, que é a verdade, ele libertar, está liberto, verdadeiramente é liberto. Então verdade não é um conceito, é uma pessoa. Por isso ele diz, eu sou. Ele vai dizer mais à frente, eu sou a verdade. Então ele próprio se declara, então eu sou, ele não tem ele está na essência do ser, certo? E se você pegar quem ele é, porque hoje é uma noite que eu quero te apresentar, eu estou te apresentando ele. Então ele é a verdade, mas ele também é, o que ele é? O que o Criador é? Ele é a verdade, ele é onisciente, ele está em todo o tempo, ele sabe até o que você vai pensar amanhã, no futuro, um dia. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele pode estar onde ele quiser ao mesmo tempo, no tempo que ele quiser. Ele é onipotente, tudo isso ele é. Não é conceito, é uma pessoa. Esta pessoa, ele é onipotente, então ele tem todo o poder. Parece assim, mas tudo isso e mais um pouco. Então ele vai se declarando como ele é. Ele é bom, ele é justo. Em João 14,6 ele diz, eu sou. Ele não tem
Eu sou o caminho. Então ele é o caminho. Ele não é um caminho. Um caminho seria um conceito, mas o caminho é a pessoa. Cristo é o caminho. Ele é a verdade. Ele não tem uma verdade, ele é a própria. Tudo que sai dele é verdade, porque a sua essência do ser é verdade. Ele é verdade. E ele diz que é a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele é tudo isso. Então, quando eu vou descrever ele, eu vou saber que ele é tudo isso. Ele ainda diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele é o caminho. Então, quando eu estou em Cristo, eu estou no caminho que vai me levar ao Pai. Então, estou te revelando ele. Em 1 João capítulo 4:8, ele é outra coisa que é apresentada. O texto diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Aqui está falando do Pai. Porquanto Deus é. Ele então não é conceito, não é sentimento, é uma pessoa. É o quê? Amor. Então não é sentimento, não, é a pessoa. Então tudo que flui dele está dentro da essência, é amor. O Pai amou o mundo de tal maneira, por quê? Porque ele é amor, a sua essência. Então tudo que eu estou te falando aqui, fala da essência, fala do ser, de quem ele é. Então quando alguém perguntar se você é crente, você fala: não, eu sou um filho que crê no meu Pai Celeste. Mas o que ele é? Deixa eu te falar, meu Pai é o seguinte: meu Pai, ele é onipresente, onipotente, ele é justo, ele é fiel, ele é verdade, ele é vida, ele é o caminho. Então ele é tudo isso. Mas hoje eu quero apresentar um outro lado, que muito pouco se fala. É muito pouca coisa que se fala. Eu não lembro de ter visto algumas mensagens, muito pouco, eu não lembro. Se eu vi, eu não lembro de apresentar isso, porque as pessoas não gostam muito de apresentar isso. Mas eu vou te apresentar. Apocalipse capítulo 1, verso 14 diz assim, está falando aqui de Cristo: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Eu vou ler 3 textos aqui, na sequência, 4 textos, em 3 quadros, na sequência, e já te explico. Então, diz aqui o primeiro, que sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como chamas de fogo. Aqui está falando do Filho, é Cristo. Segundo momento aqui, segundo quadro, 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o fulgor do Espírito, ou seja, o fogo, o brilho, a incandescência do Espírito. E diz também, em Apocalipse 4,5: do trono emanavam relâmpagos, vozes, trovões, perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, que na realidade é um Espírito só. Então esse segundo texto, essa segunda etapa, está falando do Espírito também, é fogo. Então lá em cima diz, o primeiro texto, Apocalipse 1,14: Cristo, o Filho, é fogo. O segundo texto está dizendo aqui: o Espírito Santo é fogo. Esse texto de Hebreus 12, 28 e 29 fala assim: portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor. Aí ele põe uma vírgula para você respirar, porque o nosso Deus é fogo consumidor, aqui é o Pai. Então o Filho é fogo, o Espírito é fogo, o Pai é fogo. Então, aqui não é conceito, ele é fogo. Aonde ele está é fogo, ele é fogo. Ele é incandescente. E toda a essência do nosso Criador, em tudo que ele vai fazer, em onde ele está, na sua essência, é fogo. Não tem fogo, fora dele é só frieza, geleira, maldade, impiedade, mas nele é fogo. E você vai entender por que esse fogo é assim. Então nunca esqueça disso, o nosso Criador sempre, não é de vez em quando, sempre, Pai, Filho, Espírito, é fogo. Isso é sempre. Então guarda isso, na presença dele arde fogo, ao redor dele tem fogo. O trono dele sai um rio de fogo. O trono dele em si é fogo.
as rodas do trono são fogo. Diante dele há um mar que é fogo. Você está percebendo que você está conhecendo alguém diferente daquele Deus que você conhece há muito tempo? Ele é fogo. Tenta imaginar um ser do qual ele senta num trono que é fogo, as rodas do trono são fogo, todo o chão à sua frente é fogo, ele é fogo, os olhos dele são fogo, tudo é fogo, porque ele é fogo. E fogo consumidor, diz a palavra. Então estou te apresentando um Criador que é fogo. O Pai, veja que ele é um fogo que consome. Isso aqui é bom você anotar, não está aí, mas anota. O Pai é um fogo que consome qualquer coisa que não seja fogo, igual o fogo dele. O Pai é fogo que consome qualquer fogo que não seja fogo como ele é, com o mesmo fogo dele. É preciso ser o mesmo. Se não for fogo igual ele consome tudo. Tudo que chegar perto dele e não for o mesmo fogo que ele, é consumido pelo fogo dele. Porque a presença dele é fogo. Então vai tentando visualizar. E é impossível chegar na presença dele. É impossível. É impossível, crente. É impossível você chegar na presença dele se você não for fogo. Não tem. Se chegar, queima. É desintegrado, não chega. Então vai prestando atenção. Tem um cara, um profeta antigo, ele passou por isso e ele tremeu na base. Ele falou: morri. Falou, agora acabou para mim, agora já era. Agora virei cinza, desintegrado, acabou tudo, não sou mais nada, acabou. Quem é esse profeta? Isaías. Isaías no capítulo 6, ele passou por uma experiência assim. Ele viu o trono, ele viu esse fogo, ele viu. E ele diz assim: então bradei, no verso 5, 6:5. Então eu bradei: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos contemplam o Rei. Ele está vendo o Rei, ele está vendo o Pai, o Senhor dos exércitos. E imediatamente, mas olha que ele pensa, eu morri, acabou, ai de mim, já era para mim. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Veja, foi só uma brasinha do altar tirada debaixo do trono do Criador. Ele vê tudo aquilo, ele fala: morri, não dá para contemplar a glória e ficar vivo, acabou a vida para mim. Aí um anjo, um serafim, pega uma brasa debaixo do altar, debaixo do seu trono, e pega e traz com uma tenaz e toca. Ele falou que a iniquidade dele era onde? Na boca, que ele era meio linguarudo, fofoqueiro. A gente não sabe o que Isaías era de fato, falava umas coisas meio sem sentido. Então o anjo pega a brasa e toca onde? Onde era o problema dele, onde era a iniquidade de Isaías? Na boca. Então tocou com a brasa na boca e diz que ele foi purificado, tocou os lábios, e a sua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Então só uma brasinha tocou na boca, queimou ele inteiro. E a iniquidade que havia nele, o pecado, a culpa, foi queimada. Mas Isaías não. Agora você imagina um ímpio inteiro chegar diante dele, porque esta brasa, é aqui que é o X, esta brasa, este fogo da presença, para aquele que é santo, para aquele que é dele, aquele que está na condição de santo, é purificado, mas para o que é ímpio, ele é consumido. Está entendendo? Então Isaías, ele não foi consumido, queimou a impureza dele, mas ele continuou. Ele até pensou que ia morrer, porque é terrível. Mas aí ele ficou vivo, ele permaneceu de pé. E foi só uma brasinha. Você sabe o que é o lago de fogo? Vocês de casa devem ter ouvido tanto, né? Inferno, lago de fogo. É lago de fogo. O que é lago de fogo? O lago de fogo são os ímpios na presença do Altíssimo. O lago de fogo é ele próprio é o fogo.
Porque do trono dele emana um rio de fogo que forma o lago de fogo. Se for santo, chega. E é purificado por esse fogo. Se for ímpio, é desintegrado nesse lago de fogo eternamente. Esse é o chamado lago de fogo. O Hades, o inferno é lançado lá. Até eles são lançados lá. Demônios, não tem quem chega mais lá. Por quê? Porque tudo é fogo. É fogo. Ele mesmo consome os ímpios. Você leu isso comigo aí no Salmo. O Salmo 104:4 diz assim, ó: dos ventos ele faz seus mensageiros. Aqui ele fala de anjos. Dos ventos, cantou isso agora, acabou de cantar. Dos ventos ele faz seus mensageiros. Mas ele diz assim: e de seus ministros faz labaredas de fogo. Porque se ele não fizer dos ministros labareda de fogo, não consegue chegar na presença dele, vai ser destruído. Para que você se achegue a ele, você precisa ser uma labareda de fogo. E essa característica do ser, é ele que faz. Entenda bem, ele é amor. Eu não posso dizer, eu sou amor. Só ele é amor. Ele é onipresente. Eu não posso falar que eu sou onipresente. Não posso. Não tem como. Eu não sou. Ele é justo. Eu não sou justo. Eu sou justificado pelo justo. Entendendo? Então nada eu consigo. Mas, para que eu consiga estar na presença dele, então eu sou fogo. Porque o filho tem que ser igual ao pai, senão não consegue chegar perto dele. Então ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. É a única condição de você chegar perto dele se você for fogo. Já viu o termo assim? Nossa, o povo está esfriando. Pois é, eu preciso queimar, eu preciso entender que eu tenho que ser fogo, mas no mesmo fogo dele. E é ele que atira esse fogo, é ele que lança esse fogo sobre mim, ele faz de mim. Ele diz o texto aqui, ó, ele faz dos seus ministros. Quem é que faz? Ele. Ele que faz dos seus ministros labaredas de fogo. E quem são os ministros? Todos os filhos, todos aqueles que ministram. Você vai ver isso aqui já. Então, se você quer fogo, eu quero fogo do poder, eu quero fogo, eu quero o poder, eu preciso ir diante dele no trono. Eu não consigo ter o fogo e ter o poder longe do trono. Eu tenho que me achegar ao trono. Mas aí se eu me achegar ao trono, eu estou frito. Aí eu vou ser queimado. Mas se eu for nascido de novo, eu posso me achegar ao trono. Este fogo vai me purificar. Ele vai purificar. Você vai ver onde vai dar isso. Então ali diante do trono arde o fogo do Criador. Quando você pega, veja aqui, um crente nascido de novo e põe no fogo, o Pai vai purificá-lo. Se você pegar o ímpio e colocar diante do trono, ele é consumido. Vamos ler aqui. Tem um cara chamado Josué. Quem conhece Josué? Ninguém conhece Josué? Vou perguntar de novo assim. Vocês lembram do Josué? Josué. Então, não é esse Josué que você está lembrando. Não é o Josué, servo de Moisés, discípulo de Moisés, não é esse. É o sumo sacerdote Josué. Ele havia morrido e ele é levado numa alegoria. É colocado para nós, não é uma simples alegoria não. Ele é levado, e no livro de Zacarias, você vai abrir aí Zacarias, e vai falar do nome de Josué. Este Josué, ele está na presença do Pai, e Satanás, presta atenção como o diabo é diabo, opositor. Satanás está ali acusando, esperando que o fogo do Altíssimo queime Josué, porque o diabo sabe, o diabo não pode chegar perto desse fogo que ele é consumido. Ele estava lá, ele foi expulso, ele não pode mais chegar. Mas ele vê que agora Josué está para ser ajuizado, ou para ser ali tocado, e Josué tem um acusador chamado Satanás, está acusando ele. E Cristo fala, vamos ler o texto, você vai entender. Verso 1 de Zacarias 3, vocês acharam aí? Diz que não está escrito, veja lá. Logo em seguida, o profeta Zacarias vai ter uma visão. O Senhor mostra para ele uma visão, para ele poder entender como funciona o mundo espiritual. Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué. Era um sumo sacerdote, que posicionava-se em pé, em frente, veja aqui, em frente ao anjo de Yahvé, o Senhor, e Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Acusar por quê? Bom, agora ele vai ser consumido. E começa a acusar Josué, para que ele seja destruído.
Agora veja que o anjo do Senhor fala. Anjo do Senhor é quem? É Cristo. Cristo é o anjo do Senhor aqui. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás que Iavé te repreenda. Satanás, ele diz assim, ó, que Iavé te repreenda. Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora, vê este homem? Não parece um pedaço de lenha meio queimada, recém saído do fogo? O que ele está falando? O que ele está dizendo aqui para Satanás? Está falando assim para Satanás. Satanás, ele estava acusando. E Cristo está falando ali para Satanás, está falando assim, o que você está pensando? Você não viu que ele é um tição, ele é uma brasa, ele foi tirado do fogo? O fogo não faz mal para ele, você não percebeu? O fogo purifica ele, ele não vai ser destruído. É isso que o texto está dizendo. Ele diz assim, dessa forma. Então Josué, esse sumo sacerdote, está nessa condição. Não vê que ele é um tição, né? Tem versões que vai dizer assim, não vê que ele é um tição, uma brasa, ele foi tirado do fogo. Então o fogo não prejudica ele, o fogo purifica ele. Não vai fazer o que você está pensando, a tua acusação é infundada, não vai funcionar. E esse Josué, ele tinha ainda sujeira nas vestes, tinha pecado ainda. Porque você nasceu de novo, você é filho do Altíssimo, mas você ainda peca, tem uma sujeira ou outra nas suas vestes ainda. Mas um dia você vai estar lá diante dele, e o fogo vai te queimar. Ele vai queimar, como fez com Josué. Aí Josué estava com as vestes sujas. Olha o verso 3. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes impuras, e disse a Josué, vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado, e te vesti com roupas de grande nobreza. Ou seja, passou Josué pelo fogo, queimou toda a impureza, todo o pecado, todo o resquício, vamos pôr assim, a bactéria, o germe do pecado foi torrado, queimado, mas Josué ficou inteiro. E agora ele fala, agora eu vou te dar vestes novas. Então o fogo purifica Josué e o veste com vestes novas, porque é Cristo que está dizendo, por isso que ele diz, dá essa ordem. Eu tirei o teu pecado. Quem é que tirou o pecado? Foi Cristo pelo poder do sangue. Então ele tirou o teu pecado e eu te visto com roupas de grande nobreza. Então, os santos não são destruídos nesse fogo. Quem é santo? Aquele que nasceu de novo. Você deu tua vida a Cristo, esse fogo não te destrói, mas ele te purifica. Todo mundo vai passar por esse fogo, não tem como escapar do fogo. O fogo é o único elemento purificador. O problema é que se eu nasci de novo e eu sou filho do Altíssimo, esse fogo não me consome, ele vai me purificar. Então eu vou sofrer a dor desse fogo, mas não serei consumido por ele. Esse é o que a gente chama de o dano da segunda morte. Não é a segunda morte, é o dano. Então vai sentir essa dor. Nós vamos chegar lá, você vai entender. Mas não é consumido. Deixa eu ver mais aqui que eu vou devagar para você ir pegando isso aqui. Então os santos não são destruídos. Deixa eu ver um texto aqui, o verso 5, né? E acrescentou, olha que interessante, ponham-lhe um turbante purificado sobre a cabeça, ou seja, é purificado até o pensamento, até a mente, tudo. Cabeça aqui representa isso, até a mente passa pelo fogo. Até a mente de um filho que passa pelo fogo do pai e é purificado, até a mente dele é mudada. Nós começamos o processo agora. Você deu tua vida a Cristo, você começa um renovo da tua mente. Você começa a mudar. Até chegar aquele dia. Um dia você vai passar pelo fogo. Para queimar o resto. E aí vai ser alcançada a estatura de um varão perfeito. E o ímpio? E aquele que não quer Cristo? Vai ser desintegrado neste fogo. Porque esse fogo consome. Lembra? É fogo consumidor. Ele consome. Não dá para chegar perto dele. É consumidor. Salmo 97:3 diz assim, diante dele alastra-se o fogo, devorando ao redor seus adversários. Então, ele mesmo não precisa fazer nada, o próprio fogo da sua presença destrói o inimigo. O seu corpo glorificado é um corpo em fogo, em chamas. Então é um fogo diferente. Quando Moisés ele se depara com uma sarça ardente em Êxodo 3, a sarça queimava, havia um fogo naquela sarça. Moisés foi atraído, chegou perto, mas a sarça, apesar de estar com fogo, com chama, ela não era queimada. Ela se mantinha como estava, verde, bonita, mas tinha fogo.
Este fogo é o mesmo fogo de quem está glorificado. Por isso Satanás, até hoje, ele tem medo de um cristão que arde em chamas, que está cheio da glória, da presença, porque você olha para uma pessoa, você vê a pessoa. O diabo no mundo espiritual olha para você e vê uma bola de fogo. Quanto mais santidade, mais pureza, mais perto dele, mais fogo você tem. E quanto mais fogo eu tenho, mais eu posso me aproximar. Não tem fogo nenhum, mas eu sou filho. Então ele vai te jogar no fogo para chegar até ele. Mas ele não te destrói, o fogo vai te purificar. Então se você deu tua vida a Cristo, o fogo é teu destino. Se você não deu, o fogo também é. O fogo do Senhor. Ele vai fazer isso tudo com fogo. Então o fogo destrói os inimigos, mas os santos, esse mesmo fogo purifica. Há um texto em Daniel 7, 9 e 10. Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10 diz assim: enquanto eu pasmo, eu estava pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos, e um ancião pleno de dias se assentou, é o Pai. Suas roupas eram brancas como a neve, e seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono, lembra que eu te falei? O seu trono estava todo envolvido em labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes de fogo. Então o trono é fogo, as rodas, o trono dele tem roda. Ele não precisa sair do trono, porque o seu reino é eterno. Então o trono representa a sua realeza, apresenta a sua conquista, apresenta quem ele é. Então quando ele anda, o trono vai juntos, as rodas de fogo vão conduzindo o trono em chamas e ele queimando também. É em fogo. Não tem como ficar na presença dele se você não for do mesmo fogo. Está pegando aí? Está entendendo? É bastante texto para poder firmar, porque é meio difícil para a mente humana. Você só lembra do fogo do isqueiro, do fósforo, do fogão, mas o fogo dele é diferente. E o verso 10 diz assim: de diante dele brotava e fluía um rio de fogo, trono de fogo, roda de fogo, e ainda flui um rio de fogo, que forma o lago de fogo. E diz assim: milhares de milhares o serviam, milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento, e todos os livros foram abertos. Milhares de milhares e milhões de milhões se prostravam diante dele. Diga assim: eu aí. Esses milhões e milhões, milhares e milhares estão diante dele e não são queimados. Por quê? Porque já passaram pelo fogo, já está purificado. O fogo dele não consome os santos. O fogo dele não consome os filhos, não consome os que são vencedores. Aqui é um tribunal. Ele está dizendo, é um tribunal. Então consegue servir e não é consumido, coisa que o ímpio não consegue. Não dá para chegar perto. Vai pegando aí. Milhares e milhares servindo. E não era queimado. Ezequiel 28, 14, vai falar de Lúcifer, aquele ser que você conhece aí, que estragou tua vida uma época e que Jesus se libertou dele, né? O próprio Senhor, o sangue do Cordeiro libertou você dele. Ezequiel 28, 14 diz assim: além disto, está falando dele, de Lúcifer, fosse também fosse também ungido como querubim guardião. Era um anjo, você era um anjo, um querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. E estiveste também no monte sagrado de Deus, e caminhavas entre as pedras resplandecentes, ou seja, ele andava no meio do fogo que estava debaixo do trono. Ele tinha acesso ao trono, ele tinha acesso a esse altar em chamas, ele tinha acesso a essas brasas. Ele tinha acesso antes da queda, porque Lúcifer é um anjo, ele foi gerado, porque ele é um espírito, e ele servia, ele andava nessas pedras afogueadas no trono. Agora, onde que estão essas pedras aqui? No altar. Isaías 6, 6. Eu vou ler de novo o texto que eu li antes para você compreender aonde que Satanás andava. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e declarou-me: vês isto? Tocou os teus lábios, e a tua culpa será removida, e o teu passado está perdoado. Esta brasa viva é desse lugar onde Satanás ficava, que não era Satanás, era Lúcifer, adversário e vida depois. Então ele caminhava nesse lugar, o mesmo lugar onde o serafim está pegando a brasa e levando, porque o lugar está lá, continua igual.
Não tem acesso se não for purificado. Aí Daniel 7, 9, 10. 7, 9, 10. Vou ler de novo. Enquanto eu pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos, e o ancião pleno de dias se assentou, e suas roupas eram brancas como a neve, e seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido em labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes, ou seja, fogo, e diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Então este rio que flui é o lago de fogo. Esse próprio rio que flui é o lago de fogo. Esse próprio rio que flui também é o rio da vida, que é claro como cristal. Nesse rio de fogo, um filho, se você está purificado e pula desse, vai nadar, para você está de boa. Mas para o ímpio ele é consumido. Você está conseguindo compreender essa grandeza? Quer dizer, ele faz dos ministros labareda de fogo para conseguir estar na presença dele, que é fogo. Fogo consumidor, mas não te consome. Mas ele consome quem o rejeita. Então a culpa não é dele. A culpa é de quem o rejeitou, porque o caminho está aberto, chama-se Cristo. Lembra, Cristo é o caminho para chegar ao Pai. Ó, ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao trono de fogo se não vir por mim. Então, se eu for salvo por Cristo e crer em Cristo e der a minha vida a Cristo, reconhecer que Ele morreu, ressuscitou e que vai me buscar, se eu reconhecer dessa forma, eu nasço de novo, sou filho. Então, Ele é o caminho que eu posso chegar ao Pai. Porque agora Ele vai fazer de mim uma labareda de fogo, um ministro, que é a labareda de fogo, que você vai ser uma labareda de fogo, a partir do momento que dá a tua vida a Ele. Ezequiel 10, 1. Em seguida, olhei e observei algo semelhante a um trono, feito todo de safira, sobre a abóbada, a curvatura do firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins. Então Yahvé ordenou ao homem vestido de linho: vai por entre as rodas giratórias, por baixo dos querubins, enche tuas mãos de brasas acesas que estão no meio dos querubins, e espalha-as sobre a terra. Onde estão essas brasas, esse fogo? Debaixo das rodas do trono. Você está conseguindo entender que Ele é fogo, e aonde Ele está tem fogo? Então um crente frio não tem jeito, ele vai te jogar mais ainda no fogo, porque tem que queimar, precisa queimar. Não tem mais para onde ir. Uma vez salvo, é filho, então vai ter que ser purificado no fogo. Muitos de nós já é provado no fogo aqui. Passa por fogo aqui, você é aprovado e se aproxima mais dele. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, vai chegar um dia que literalmente você vai ser jogado no fogo. No fogo da presença, e ali você vai ser tudo que é em você vai ser consumido, e você vai sentir a dor do fogo, mas você não vai ter a condenação desse fogo. No caso do ímpio, sim. O justo não, o justificado não. Está entendendo? Então o fogo é nosso destino, você vai passar por ele. Não tem como evitar. Por quê? Porque ele é fogo. E é um fogo consumidor. Por isso que Salmo 37, 10, ele vai dizer no Salmo 37, 10, mais algum tempo apenas, diz assim, ó, mais algum tempo apenas, e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Por quê? Porque o fogo vai passar e vai purificar, ele vai queimar tudo que não é dele, tudo que não é puro. Você já ouviu falar, eu não ministrei sobre isso ainda, direito, na totalidade, mas você já deve ter ouvido falar sobre o tribunal de Cristo. Deixa eu te falar. Estamos nos tempos do fim. Essa palavra, isso já começou faz algum tempo, mas a partir de agora, desses dias para frente, essa palavra vai cair em descrédito. Ela vai ficar cada vez mais em descrédito. Porque surgiu, já faz um bom tempo que surgiu, ele vai ganhando força, é um evangelho progressista. Então ela vai cair em descrédito. A ponto de falarem que esse livro ele é antiquado, ele só servia para a época, e vão conseguir convencer muita gente. Então ela vai começar a cair em descrédito. Odiar o cristão, ele já é odiado pelo mundo. As pessoas não gostam muito de você. Quanto mais filho, mais fiel, menos você provoca amor das pessoas. Eles não gostam muito, até conhecer. Então, ela vai cair em descrédito. Ela vai cada vez mais cair em descrédito, em descrédito, em descrédito. Isso vai trazer confusão dentro da igreja. Porque os cristão, chamado crente, evangélico progressista, esses pastorzinhos novos que não sabem nada,
não tem rumo, não tem começo, e começa a fazer, novo que eu digo porque não tem nenhuma maturidade, e eles começam a pregar, e multidões vão, porque eles entram com o evangelho humanista, aquilo que você gosta de ouvir. Nunca ele vai falar do fogo, nunca ele vai falar que o pecado vai te consumir, nunca ele vai falar que o pai vai devorar você no fogo, nunca. Então eles vão falar o que você gosta de ouvir, e isso vai trazendo multidões, só que ele vai provar na escritura, ele vai contextualizar a escritura só o que interessa, e vai dizer que aquelas partes, não, esse é outro contexto. E como o povo quer ouvir aquilo, vai aumentando isso nesses dias. Daqui para frente é assim. A perseguição ela já começou. E ela vai ficar mais apertada. Nós temos que ser a resistência e ter a resistência. De permanecer fiéis à palavra. Porque as pessoas mudam, os tempos mudam, mas a palavra ela é imutável. O que aconteceu, aconteceu. O que ainda não aconteceu, está acontecendo. E se não está acontecendo, vai acontecer, porque assim ele falou. Amém? Então vocês fiquem espertos, fica ligeiro com os teólogos de YouTube. Daqui a pouco o YouTube está ungindo pastor pela net. Toma cuidado. Busque pessoas com consistência teológica, com conhecimento profundo. Gente que mergulha no fogo para poder ter as revelações. É lá no meio do fogo para ter revelação. Não é estudando um livro e virando achólogo. Não, não. É teólogo. E mais ou menos. Tem que mergulhar no fogo. E daqui para frente vai ter esse tipo de perseguição. Vai ficar tão apertado e num dado momento, num abrir e fechar de olhos, eu creio que muito em breve, mas muito em breve, não sei se é já daqui 1 mês, 2 esse ano, ano que vem, vai acontecer uma coisa chamada, um evento chamado rapto da igreja. Ele vai levar os vencedores. Aqueles que estão suportando o fogo, estão mantendo, estão suportando as dores, vencedores, vencendo dores. Tem dores, mas não abandona Cristo por isso. Tem dores, mas não desiste de orar. Tem dores, mas não desiste de ler a palavra. Tem dores, mas não fica culpando os outros. Tem dores, mas ele permanece fiel àquele que o chamou. Esses são os vencedores que vencem todas as dores, não arredam o pé, são vencedores, que está doendo, está difícil, eu sou fraco, sim, eu sou fraco, por isso eu preciso dele. Então vai acontecer o rapto. Quando isso ocorrer, o rapto, ele vai tirar um povo, ninguém verá. Ninguém verá. Ele virá como um ladrão, ninguém verá, ninguém saberá. Vai ser um abrir e fechar de olhos. Você piscou o olho, fração de segundo, piscou. Quando abriu, não está mais onde você está diante dele no trono. Esses são os vencedores que estão com ele, tá? Estão com ele, vai para a mesa, vai para as bodas, vai para a cidade santa. 7 anos vão começar chamado grande tribulação. Assim que tirar, começa a grande tribulação. A tribulação já começou, mas a grande começa com a retirada dela. Dos vencedores. No final dos 7 anos, Cristo vem. E ele vai pisar as nações. Ele vai aniquilar o anticristo. Ele vai aniquilar os exércitos. Ele vai pôr à prova todo mundo. E ele diz que ele vai destruir com o sopro da sua boca. E ele vai estabelecer uma coisa nesse dia, quando ele vier. Ele vem com os vencedores que foram. Vem com os vencedores. Agora ele vem nas nuvens. Agora todo olho o verá. Vai ver ele, vai ver você chegando com ele. Amém? Eu preciso crer nisso, eu preciso ver isso. Quarta-feira vai ser importante por isso. Eu tenho que ver isso, tenho que crer nisso. Quando vir com ele, ele vai estabelecer uma coisa chamada tribunal de Cristo. Tribunal para que serve? Para julgar. Ele vai julgar a igreja, as nações e vai julgar Israel. Ele vai julgar. Nesse tribunal, como que ele vai julgar? Arrisca uma pista aí, arrisca algo. Como que ele vai julgar? Pelo fogo. Coloca aí 1 Coríntios. Esse é o tribunal de Cristo. Olha como todo mundo vai estar lá. Nós, crente vencedor estará lá e o que não é vencedor também. Todos os salvos estarão lá. Olha como ele vai provar. Vai ser assim, Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia
a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Até aí. Então ele vai provar com fogo, ele vai jogar toda a igreja no o fogo da presença dele. Ele não tem olhos como chamas de fogo. Então quando eu olho para você, eu vejo você. Eu vejo o Tiago, eu vejo ali o Sérgio, vejo a Daiane, vejo a pastora. Então eu vejo, você me vê. Nós vemos, quando ele vê, os olhos dele são chamas de fogo. Ele te vê como se você fosse um cristal, ele te vê transparente. Onde tiver impureza e erro em você, ele sabe. Olhos como chamas de fogo, nada está oculto aos olhos dele. Então você vai ser provado pelo fogo. As obras que você fez, se elas são ouro, o ouro não purifica pelo fogo? A prata purifica pelo fogo. Então ele está dizendo, se for ouro, se caso a sua obra for prata, se for pedras preciosas, que também esmerilhada, esfregada, passa um apuro, então vigora, aqui é vencedor. Se for obra de ouro, prata e pedras preciosas, é vencedor. Mas e se a tua obra for de madeira fenopalha? Madeira fenopalha queima no fogo ou não? Ela não purifica no fogo, ela vira cinza, ela acaba em nada. Mas não é a pessoa, aqui está falando da obra da igreja. Então aqueles que têm obra de madeira, feno e palha, sabe que as pessoas até falam, fulano é fogo de palha, por isso. Então é madeira, feno e palha. Aqui ele está falando dos salvos. Eles não são vencedores, são salvos, mas não teve obra nenhuma que agradasse o Pai. Sabe aquele filho que só dá trabalho? Ele foi salvo, ele é filho, abriu o coração para Cristo, que bênção, canta louvor, mas dá um trabalho, não cresce, não, passa 30 anos na igreja dando o meu problema, só dá trabalho, ele não faz nada, ele não quer fazer nada do que o pai manda, mas é filho. Então ele vai a obra de madeira, a obra de fenopalha, é toda a obra que eu vou fazer que ele não mandou que eu fizesse. Não é o que eu quero fazer, é o que ele quer que eu faça. E normalmente o que ele quer que eu faça, eu não quero fazer. Mas aí eu faço assim mesmo. Então esta obra é contada como ouro, prata ou pedra preciosa, porque passa pelo fogo. Não é uma prova, fala a verdade, não é uma prova às vezes você cantar, não é uma prova às vezes você ter que pregar, uma prova você ter que suportar o irmão, uma prova você ter que estar firme, é uma prova. Mas você não vacila, fica firme, você está sendo provado, então você está sendo purificado. E esta obra, ela é contada como obra de um vencedor, porque o Pai quer que assim seja. Porém a obra de madeira fenopalha, ela se queima, é uma obra que não tem valia, ela não conta como galardão, ela não conta como recompensa, porque é palha. Todo crente que quer fazer o que ele bem entende, é palha. Eu não faço o que eu bem entendo, eu tenho que fazer o que ele quer que eu faça. Ainda que eu não queira fazer, mas ele quer que eu faça, então eu vou fazer sem eu querer fazer. Até posso pedir força, ele me dá o Espírito para me ajudar, mas eu preciso fazer a vontade do Pai. Quem é que vai reinar? Todo aquele que fizer a vontade do Pai. Não basta dizer Senhor, Senhor, tem que fazer a vontade do Pai. Então ele vai dizer assim que no seu tribunal, no tribunal de Cristo, ele vai passar toda a obra que eu fiz, que você fez, pelo fogo. Se for ouro, prata, e se ela for pedras preciosas, então você vai reinar 1000 anos reinando com ele. Se for madeira, feno, palha, a obra queimar, você é salvo, mas a obra não. O próprio texto vai dizer isso. Ele diz, mas veja o resto do texto, ó. Se a obra que alguém construiu permanecer, esse recebe a recompensa. Se a recompensa é reino, porque salvo já é. Já é. Então é recompensa pelo que eu faço. Se a obra de alguém se queimar, se ela queimar, é porque ela é madeira, é porque é feno, é porque é palha. Se a obra de alguém se queimar, este vai sofrer o prejuízo. Que prejuízo? Perdeu o reino. Está salvo, mas perdeu o reino. Agora ele vai penar, ele vai ser disciplinado, porque ele é filho. Ainda assim, diz o texto, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas de fogo. Por quê? Porque o fogo não vai consumir o filho. Queima a obra, mas o filho é purificado.
Está entendendo? Então o tribunal de Cristo, ele vai julgar pelo fogo. A igreja vai julgar pelo fogo. O que é vencedor, o que vai reinar com ele, a sua obra de ouro, prata, pedras preciosas, são obras, significa obras que passaram pelo fogo e que permanecem, obras que são firmes nele, obras que eu faço por causa dele, obras que eu não quero fazer, que ele sabe que eu não quero, não me interessa, eu não tenho vontade, mas eu vou lá e faço, porque eu sei que ele quer que faça, então vou fazer a vontade do Pai, mesmo em detrimento da minha vontade, porque eu não tenho mais vontade. A vontade agora tem que ser a dele, e a vontade dele qual é? Que lá na glória eu viva eternamente em comunhão plena com ele. Lembra? A vontade soberana dele qual é? Viver em comunhão plena comigo. Ele só tem esse propósito, mais nada. E isso tudo é processo para chegar nesse propósito, viver com ele eternamente. Então a obra vai ser no tribunal aqui é o tribunal de Cristo. Então vai ser provada a obra de cada um. Por que não é obra do ímpio? Porque o ímpio não tem obra nenhuma. Toda obra do ímpio é queimado com o ímpio junto. O que é ímpio? É aquele que rejeitou a Cristo, é filho da impiedade, ele é mau, ele resiste ao evangelho, ele não quer saber. Ele odeia você e odeia o teu Deus, odeia aquele que você serve, o teu pai. Ele não quer saber, é ímpio. Esse é queimado, tanto ele quanto a obra. Porque rejeitou a salvação. Mas eu aceitei a salvação, tá? Então agora eu vou fazer obras para reinar. Em Cristo eu preciso fazer a vontade dele, não é o que eu quero, é o que ele quer. Entende? Para reinar, porque o tribunal de Cristo vai começar o milênio. E ele começa já julgando, ele começa com o tribunal, com olhos como chamas de fogo. No final do 1000 anos, aí tá, ele separou, e a igreja então que não passou, que as suas obras foram queimadas, e que ele está sendo purificado, ele vai para a disciplina do milênio, ele vai ser regido com vara de ferro, vai usar vara no filho, porque o pai só usa a vara no filho a quem ele ama. Então ele vai ser regido com vara de ferro, ele vai ser disciplinado. Aqui eu faço se eu quero, lá não tem querer, lá o meu querer é anulado, é só o dele mesmo. Até eu entender, tem 1000 anos, tem bastante tempo para a pessoa se dobrar a isso. Creio eu que não vai chegar tanto tempo. O temor vai ser tão grande que ele vai ficar um filho bonzinho, rapidinho. Mas lembre-se, não dá para enganar ele. Os olhos dele são como chama de fogo. Ele sabe se você está só ludibriando para deixar de apanhar. Quem é mãe que sabe que vai começar a bater, o que o filho fala? Não, eu não vou fazer mais, vou fazer mais. Você que é mãe, você sabe, vai fazer. E você bate assim mesmo. Então, diante dele no milênio, não adianta falar, não, agora eu vou servir, agora eu vou fazer só a sua vontade, acabou a minha. Ó, chulape, porque os olhos de chama de fogo, ele sabe muito bem que é mentira, você ainda não está purificado o suficiente. É mole? Ai. Abre aí 2 Pedro. Então passa-se o milênio, e durante o milênio ele vai purificar, ele vai disciplinar toda a igreja que ficou, todos aqueles que não são vencedores. Então eles vão ser ressuscitados e vão ser disciplinados como filhos, porque não vai perder a salvação, é filho. A gente vai jogar o filho fora? Jamais. Então ele vai disciplinar os filhos que ficaram, reinando com os filhos vencedores. Até aqui está claro? Se tiver alguma dúvida, você manda pergunta depois. Isso precisa ficar claro no teu espírito. Que para eu subir, eu necessito ser vencedor, e a minha obra tem que ser ouro, prata ou pedras preciosas. Qual é essa obra? Aquela que é a vontade dele. A minha não interessa muito, aliás não interessa nada, é só a dele. Você sabia que até para você dar a cesta básica para alguém sem perguntar para ele, porque de repente você está querendo dar para aparecer, ele fala, você só vai dar quando você entender que é eu que estou dando. Entendeu? É mais ou menos assim. Então não é para eu não fazer, é para eu fazer segundo ele diz que é para fazer. Porque às vezes eu vou ajudar alguém que ele está disciplinando desde já. Aí eu ajudo, eu interrompo o processo, eu estrago tudo. Vamos lá. Você abriu aí 2 Pedro, capítulo 3? Você está em 2 Pedro, capítulo 3? Tá, amém? Passou-se então os 1000 anos. No final do milênio, Satanás vai ser solto. Presta atenção, eu estou passando escatologia bem por cima, bem básica, então você tem que prestar bem atenção, porque eu não consigo explicar, não tenho tempo para isso. Vou terminar aqui. Então agora, lembra, ele é fogo consumidor. Agora, o que ocorre? Vai passar os 1000 anos, Satanás vai ser solto, porque ele vai ser preso no início do milênio e solto no final. Para que as pessoas tenham a oportunidade de renegá-lo, de renegar Satanás, de escolher a quem quer servir, ele não faz nada forçado.
Satanás é solto, dá uma rebeliãozinha. Cristo, que está reinando na terra no final do milênio, agora com os vencedores que reinaram com ele, junto com a igreja que agora está disciplinada, tudo filho bonzinho, agora está tudo apanhou, né, uns vergãozinhos sobrou para lembrar, a cicatriz é para lembrar que apanhou. E fica, agora ele vai pegar todos esse povo que ele comprou, obra do seu sangue, do seu sacrifício, filhos vencedores, ele vai pegar a igreja, que não foi vencedora, mas é filho, ele vai pegar todos esses no fim dos 1000 anos e vai levar para ele, vai tirar da terra. Ele vai tirar na Nova Jerusalém, e agora vai acontecer um outro tribunal. Esse tribunal é chamado Tribunal do Trono Branco, que é o próprio Pai, agora é o Pai. Aquele foi o de Cristo, que analisou você como igreja, agora é o Pai. Você lembra no Salmo 37, que lá é dito que o ímpio é consumido? Pois é, agora é o Pai. 2 Pedro, capítulo 3, verso 6. Ele vai dar uma pista aqui. Eu não posso me aprofundar, que isso aqui é uma aula longa, mas você já vai ter uma ideia hoje. Verso 6 de 2 Pedro, ele fala assim: Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Na época do dilúvio, está dizendo. Ora, por intermédio da mesma palavra, a mesma palavra dada para destruir a terra com as águas no dilúvio, com a mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem, também estão, o que está escrito? Preparados para o quê? Para o fogo. Ah, meu Pai. Estão preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Aqui não vai ser parcial, é total destruição dos ímpios. Qual? O que você leu comigo no Salmo 37, lá atrás. Aqui é no final. Aí ele diz assim, ó: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que o Senhor, para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então vai passar um milênio, parece que isso não vai acontecer, até lá talvez nem exista mais a Bíblia, ninguém mais crê mais nada, e vai passando, as coisas vão passando, e não vai acontecer. Pois é, esquece não que para ele 1000 anos é um dia. Ele espera um dia. Para nós é 1000, para ele é 1000, para ele é um. E ele diz assim: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Tem gente achando que ele não vem mais, nem acredita, fala que isso é lenda. Pois é. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para conosco, para convosco, no caso conosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque se eu não me arrependo, se eu não der minha vida a Cristo, porque olha para mim, para eu me arrepender, primeiro eu tenho que dar a minha vida a Cristo. Então quando eu dou minha vida a Cristo, Cristo agora me ajuda a me arrepender, ou seja, mudar de rota, começar a fazer a obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, eu preciso. Então ele está dizendo assim, ele está paciente, ele está tendo paciência com a humanidade, está dando tempo ao tempo, porque o desejo é esse, que todos cheguem ao arrependimento. E só chega ao arrependimento se passar por Cristo. Então ele está dizendo, em outras palavras, o meu desejo é que dê a vida ao meu filho, que usa, é o único caminho que eu deixei. Aí diz assim, verso 10, entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão. Aqui não está falando do rapto da igreja, ela já aconteceu há mais de 1000 anos. Aqui o que está dizendo é o dia do Senhor virá como um ladrão, é lá no trono branco, vai ser de repente, no qual os céus vão, imagina a cena, desaparecerão. Esse céu azul que você está vendo vai desaparecer ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do fogo, do calor. A terra e toda a obra que nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoa é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. O contrário de ímpio, a pessoa impiedosa, é piedosa. Aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda,
Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aqui ele aniquila por completo todos os ímpios. Ele vai tirar a sua igreja da terra no final do milênio. Agora os vencedores voltam a subir com ele. Agora ele tira os filhos. E agora vem o trono. O Pai vem, o trono branco. Os céus vão ser torrados pelo fogo, a terra pelo fogo. Ele vai destruir tudo, porque tudo vem. Por que fogo? Lembra, o fogo purifica. Não é para destruir, é para purificar. Então quem for impuro vai ser queimado junto. É o lago de fogo. Então agora vai destruir tudo. Agora começa novos céus e nova terra, com justiça e paz, aonde habita a justiça. Vocês entenderam? Fogo, é tudo na base do fogo, irmão. Não dá para viver sem o fogo. Por isso ele diz no Salmo 37, onde eu dei início: mas algum tempo apenas, e já não existirá o ímpio. Por que o salmista lá atrás está dizendo isso? Pelo mesmo que Pedro está falando. Vai chegar um dia que ele vai consumir tudo pelo fogo. Não vai, você vai procurar, diz o texto, procurarás em seu lugar, mas não mais o encontrará. Por quê? Porque foi desintegrado pelo fogo. Não tem mais o que fazer. E ele diz: os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Por quê? Porque agora veio o fogo do juízo e destruiu tudo. O detalhe é, eu preciso estar inserido desde já nesse fogo. Eu preciso me purificar, me santificar. Eu preciso fazer o que Ele quer que eu faça. É fácil? Não é. Mas se eu não fizer isso agora, vai ser feito depois. E de uma forma muito pior. Não dá tempo, como eu disse, mas se for em Apocalipse, lá fala que aquele que fizer isso não vai sofrer o dano da segunda morte. Qual é o dano? Não é a segunda morte, é só o dano dela. O dano é, ele vai jogar nesse fogo, ele vai jogar tanto a igreja quanto o ímpio. Os dois vão sentir a mesma dor, só que um é consumido eternamente, o outro é só para ser purificado. E ali vai ser peneirado, ali ele vai ser aperfeiçoado, ali ele vai ser uma pessoa pura, ali ele vai ser ouro, prata. Uma pergunta: por que eu não começo desde já então a entrar nesse processo para não ter que passar por aquele? Porque aquele dia, um dia, você vai ver ele olhando para você com olhos como chamas. Você lembra quando Pedro vê ele está ali, que ele apanhou, e Pedro nega ele 3 vezes, ele olha, lá o texto está assim, quando ele olha para Cristo, ele se arrepende amargamente, ele sente um nada. E olha que ele nem está glorificado ainda. O olhar dele constrangeu Pedro. Pedro se acabou. Pedro ficou muito mal de ter negado, só porque ele olhou. Então, o Cristo elevado, com olhos como chamas de fogo, ele vai olhar e nada vai estar escondido dos seus olhos. Nada, nenhuma obra, nada, absolutamente nenhuma obra. Então, nós precisamos entender que estamos num tempo que eu preciso mergulhar na palavra, conhecer o Evangelho, entender que o arrebatamento está às portas. E quando eu falo arrebatamento, é o primeiro mesmo, é o rapto da igreja, está assim, porque ele vai desencadear todo esse processo que eu falei. E ele vai desencadear todo esse processo, e só os vencedores vão poder escapar da grande tribulação, vai reinar com ele. Porque por ser vencedor e ter subido, é óbvio que a sua obra, como ele é justo, talvez alguém pergunte, não agora, depois você vai estudar a mensagem, vai pensar e vai vir uma pergunta assim, que as dúvidas vêm, né? Mas pera lá, mas já não foi arrebatado, ele já não foi raptado, ele já não é vencedor? Para que agora, quando ele vem para estabelecer o reino, tem que passar a obra pelo fogo? Porque ele é justo. Ele vai passar a obra dos vencedores e a obra dos que não são, porque aqueles que não são vão ver por que esses são. O fogo prova, o fogo mostra que eles são quem são, porque é ouro, é prata, é pedras preciosas, são obras que permanecem. Valeu a pena eles terem lutado, alguns até morrem por causa do nome dele. Então esses são aprovados. Mas aí os outros vão ver, puxa, eu poderia ter feito aquilo e não fiz, como eu fui frouxo. Lá, deixa só para deixar certo para você, lá não tem argumento, não tem mentira, não tem advogado.
Por quê? Porque o próprio advogado já virou juiz. Não tem acusador, porque ele não precisa que ninguém o acuse, ele já vai ver tudo. Não tem Satanás, não tem, ou seja, não tem acusador, não tem o promotor e também não tem advogado. Tem só ele como juiz. Ele sozinho faz tudo. Com os seus olhos como chamas de fogo, ele já vai passar o olhar, ele já vai ver você do alto da cabeça, a planta dos seus pés, seu passado, presente, tudo que você fez. Ele sabe tudo. É transparente, por isso diante dele é um rio claro como cristal. Há um mar de vidro, nada está oculto aos seus olhos. Mas isso vai ser lá? Não, ele já é assim desde já. Então não adianta você fazer coisa escondida, faz as claras diante dele. Se esconde nele, não dele, porque dele ninguém se esconde. Amém? Amém. Vocês conseguiram pegar um pouco hoje da palavra? Escatologia é meio complexo, é preciso muito tempo para ir nos textos, mas eu passei uma pincelada porque nós estamos caminhando numa trajetória, e na quarta-feira eu pretendo encerrar esse assunto, ou pelo menos esse tema, trazendo a questão da fé. Você vai entender a fé como você nunca compreendeu, a fé de uma maneira sobrenatural mesmo. Aí você vai compreender que a fé, ela vem pelo ouvir, e você vai entender que esse ouvir, ele gera em você, não é uma fé simples, comum, ela gera em você uma imagem. Esta imagem dentro de você, gerada pela fé, é nesta imagem projetada que você vai viver ela. Entendeu? Eu vou explicar isso na quarta. Por isso que ele diz, a fé vem pelo ouvir. Ele diz, não aparte dos teus olhos a palavra. Não é para eu ficar lendo. Ai, não posso te dar o olho. Chama, não posso te dar o olho. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, não aparte dos olhos do teu coração. Porque na medida que eu ouvir, vai ser gerado nos olhos do meu coração uma imagem. É esta imagem gerada pelo que eu ouvi da sua palavra, é que vai me projetar na imagem que eu vejo. Ah, esse ano vai ser muito difícil. Esse ano está ruim. Nossa, esse ano vai ser ruim. Começo de ano. Mas tá tudo. Por quê? Porque essa é a imagem que já está projetada, é o que você crê. Essa imagem que você projeta, que você crê, é essa que você vai viver. Um ano ruim, difícil, porque é isso que você está vendo. Então o teu coração está vendo isso. Isso não tem nada a ver com otimismo, pensamento positivo, tem nada a ver com isso aí. Isso é fé. É a palavra gerando em você uma imagem. E nós vamos aprender a miúde isso na quarta-feira, porque sem isso eu não vou conseguir assimilar nenhuma dessas 3 ministrações. E eu quero que você seja raptado, eu quero que você seja um vencedor. Você não tem que passar por esse fogo dessa maneira, que esse fogo ao passar nos aprove, não nos desaprove. Não seja madeira, palha, feno, mas que seja ouro, que seja prata, que seja pedras preciosas. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa eu passar para você o futuro. Se você quer saber teu futuro, é só você seguir a palavra. Você sabe todo o teu destino, que não é bem um destino, é um propósito a ser cumprido. Já está destinado, porque já é um rumo a ser chegado. Mas eu vou te passar o futuro de Satanás, o futuro do diabo, o futuro do vermelhinho, do anticristo,
o futuro da besta, o futuro do falso profeta, o futuro do Satanás. Está assim, ó. Capítulo 19, verso 20. No entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que ardem com enxofre, e todos os demais foram mortos à espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Eles são lançados vivos no lago de fogo. Esses vivos, eles não têm vida. É uma maneira de dizer que eles vão ser atormentados com o tormento de um queimar de um fogo, porque eles são iníquos, são ímpios. Não dá para purificar o diabo, irmão. Não tem como purificar o diabo, e não tem, agora isso é grave, não dá para purificar o ímpio. Aquele que nega a Cristo, ele não quer ser filho, ele não aceita Cristo, ele não crê, ele não quer saber. Não tem como purificar, o destino dele é fogo. É ser consumido nesse lago de fogo, não tem o que fazer. Não há o que fazer. Eu queria ter tempo para explicar o que vai acontecer a partir daqui, mas ele é consumido, ele é ímpio, não tem mais o que fazer, não tem saída. Por isso ele está com esses 2000 anos de chance para eu dar a minha vida a ele, entrar no caminho para chegar ao trono do Pai. Entrar com confiança diante do trono da graça, vir com confiança diante do trono da graça. E ele diz na sua palavra que ele faz nós, cada um de nós, como os seus ministros. Ministro aqui não é o pastor, é todo filho, todo aquele que pode agora ministrar como um filho, nasceu de novo. Você deu tua vida a Cristo um dia, pois você já é ministro. Ele faz de você uma labareda de fogo. Então não precisa esperar aquele dia, já vai queimando ele já. Então você já queima de amor por ele, já queima de fidelidade a ele, já queima com desejo de fazer vontade dele. Um dia esse fogo vai ser direto em você, ele vai passar o pano em você, falar assim, pronto, o restinho que tinha, lembra de Josué? Lembra de Josué? Cristo fala para o diabo, falou, você está enganado, não tem como o fogo queimar ele. Você não viu que ele está como uma brasa, um tição tirado do fogo? Pois é, o fogo não faz mal para ele, só purifica ele. É o que ele vai dizer a nosso respeito. O fogo não nos consome, ele nos purifica. Então vamos atentar um pouco mais para essa visão profética de quem ele é. Eu estou te apresentando quem ele é muito profundo apresentar quem ele é. Não é religião, é uma pessoa. A verdade é uma pessoa, a vida é uma pessoa, o caminho é uma pessoa, a graça é uma pessoa, o fogo é uma pessoa. Por isso que ele consome qualquer fogo estranho, porque é só o dele que interessa. Ele faz de você o mesmo fogo dele, porque o filho é igual ao pai. Então faz de você labareda de fogo, como é cantado. Quem compôs a canção estava feliz na composição, porque ele faz exatamente nós labaredas de fogo, para que a gente possa estar na presença do Pai, que já é um fogo consumidor, mas não me consome, só me purifica. E está chegando o dia, fecha os olhos. Pai, que graça podermos estar na Tua presença e saber que o Teu fogo não nos consome, mas nos purifica. O fogo do amor pela Tua obra, o fogo do amor pela Tua pessoa, o fogo do amor pela continuidade, pela perseverança, pela fé, pela persistência, a resistência de permanecer firme no Senhor e na força do Teu poder. Então que esse fogo venha e reacenda o nosso coração. O Senhor faz os Seus ministros labaredas de fogo, faz essa igreja queimar, Pai, faz ela arder com o fogo do Senhor. Igual aquela sarça que quando arde atrai grandes pessoas. Quando aquela sarça ardeu, Moisés foi atraído, um grande homem, um grande profeta. Que possamos queimar igual aquela sarça sem ser consumido, mas atrair grandes homens e mulheres para dentro do Teu reino. Que possamos queimar com a Tua palavra, com a Tua verdade, e fazermos a diferença de pessoas que não são comuns. Porque um dia estaremos contigo e sabemos que assim como o Senhor o veremos num trono de fogo, com rodas de fogo, com querubins em chamas, com brasas do altar que é fogo. O Senhor é fogo, fogo consumidor que nos purifica.
quero colocar a nossa vida perante Ti, Pai. Nós não queremos esperar aquele dia e passar por aquele dia dessa forma. Nós queremos ser, desde já, purificados, agradando o Senhor. Fortalece as mãos cansadas dos meus irmãos. Estamos num tempo de dificuldade, Pai. Estamos em um período de tempo de dores, um período de tempo de preguiça, um tempo de descaso, de desânimo. Mas o Senhor é aquele que atira fogo. O Senhor pegou uma brasinha do teu altar e mandou o anjo queimar a boca de Isaías. Isaías nunca mais foi o mesmo. Então que essa brasinha já venha e toque nosso coração. Que a gente nunca mais seja o mesmo, sabendo que Tu és quem é. Tu és o fogo que consome e o fogo que purifica com o mesmo fogo. Então que o Teu fogo nos reacenda, o Teu fogo nos alinhe para andarmos em linha com a Tua vontade e sermos aprovados, sendo purificados, santificados. Arranque de nós toda iniquidade, todo resquício, todo germe, todo vírus do pecado, tudo que for ruim, vá queimando com o Teu fogo, porque o Teu fogo queima todo fogo estranho. Tudo que for estranho na nossa vida queima, Pai. Toda enfermidade para nós é estranha, porque Tu és aquele que sara. Então queima com o Teu fogo. Toda miséria, toda desgraça na vida das pessoas é tanta dor, que o Teu fogo venha e queime todo o mal, porque o Senhor é aquele que quando passa queima tudo que não presta. Só sobra Teus filhos, só sobra os santos purificados. Purifica nosso coração, Senhor, para sermos melhores e quando andarmos possamos expressar o fogo da Tua glória na nossa própria vida. Pessoas que ardem de amor por Ti e que entendem o fogo do Teu amor por nós. Obrigado, Pai, por cada vida que está aqui, cada vida que está em casa, cada um, obrigado por cada um. E que essa palavra possa crescer na revelação no interior de cada um. E que gradativamente o Senhor vá nos revelando e nos posicionando, nos direcionando para que possamos andar em linha reta. E que nessa noite Isaías orou porque ele pensou que ele ia morrer por causa da língua dele. Então que hoje cada um de nós, você igreja, cada um de nós, onde você entende que é o teu erro, que é o teu pecado, que é aquele pecado que você não consegue largar, faz igual Isaías. Fala: Senhor, que Teu anjo venha como aconteceu com Isaías. Toca nesta área da minha vida com o Teu fogo. Tira essa iniquidade de mim. Tira esse pensamento de morte de mim. Tira esse pensamento de desgraça da minha mente. Tira esse pensamento de orfandade da minha mente. Tira de mim esse pensamento de desânimo. Tira de mim esse pecado de maus pensamentos. Tira de mim essa mediocridade. Queima tudo isso, tudo que não presta. Toca. O Senhor tocou na boca com a brasa, a boca do profeta. Então toca hoje nos nossos corações. Tudo que for preciso ser purificado seja tocado pelo Senhor hoje. E nos tornemos melhor a cada momento, a partir de hoje. Porque breve é o tempo e sabemos que logo estaremos contigo. Eu creio no Senhor, eu creio no Teu cuidado, eu creio no fogo do Senhor que nos purifica. Eu creio. Então que a Tua palavra que está conosco, nos queimando de dentro para fora, nos fazendo labaredas de fogo, que possamos incendiar, ou ser usados como instrumento para incendiar a cidade, para incendiar o estado, o país, o mundo. Que a Tua igreja volte a queimar e incendiar as pessoas. Incendiar pelo amor do Pai, o amor do Filho pelo Pai. O Filho amou o Pai e obedeceu o Pai. O Pai nos amou e o Filho amou o Pai. E estamos aqui salvos, com todo o perfil para sermos vencedores, estar com Ele. Assim seja eu e minha casa, assim seja você e toda a tua casa, toda a tua família, todos nós debaixo da presença do Senhor. Olha para mim um pouco. Sabe o que é um corpo glorificado? É um corpo em chamas, um corpo que está queimando. Um corpo glorificado igual o dele é um corpo que queima. Arde em chamas, mas não queima. Mas é assustador.
É assustador. É tão assustador que lá, você está curioso para ler Zacarias, você vai ver lá em Zacarias o exército de Satanás, o exército do anticristo, quando vê os vencedores como chamas, vão tentar atirar bomba, vai haver guerra, não vai ser fácil assim. Eles não querem se entregar de boa, o diabo é insistente. Só você ler Zacarias, ler a pouco você vai entender a guerra do Armagedon, a batalha do Armagedon. Mas lá fala assim que quando os vencedores passarem, os vencedores vão se atirar sobre as bombas, eles vão se atirar sobre as flechas, eles vão se atirar sobre as balas, e não vai acontecer nada, porque o fogo consome tudo. Irmão, é glória. Eu estou descrevendo você vencedor. Lá naquele dia, onde o exército passar, não tem quem possa com o exército do Senhor, do Rei. É Rei dos Reis. Então para de querer criar raízes na terra. Viva na terra, desfrute daquilo que Ele está te dando, mas vai se desprendendo, porque um dia ela volta para a tua mão do jeito que Ele quer. Ele não vai te dar um terreninho não, Ele vai te dar nações para reinar. E o fogo da glória dele ardendo em você, porque o fogo que vai arder em você é o mesmo que está nele. Chegou perto, foi impuro, queima. Está lá em Zacarias, é que não dá tempo, é muito longo. Levanta a tua mão. Pai, obrigado por essa noite, uma noite de estudo da tua palavra, mas um estudo muito profundo, Pai. Que o teu Espírito continue ministrando na profundeza do nosso espírito e nos queime por dentro, para que a gente entenda quão valiosos nós somos para o Senhor, porque com tudo isso o Senhor nos chamou, e não só chamou, mas o Senhor nos revela tudo isso. Então, que possamos viver essa revelação na intensidade da tua vontade, e a tua vontade é que façamos a tua vontade, para que todos nós possamos estar juntos naquele dia, cumprindo o teu propósito eterno, que é estar em comunhão com o Pai, o Filho, o Espírito e toda a igreja, todos os teus filhos que foram comprados. Assim sejamos nós debaixo da bênção do Senhor, e que o teu fogo, nunca falte fogo no altar do nosso coração. Preparamos a lenha que somos nós, mas que o fogo do alto venha e sempre mantenha aceso o altar do nosso coração com o fogo do alto. Assim eu oro, assim eu declaro, assim eu creio, e assim eu descanso em ti nessa palavra. Assim seja sobre mim e minha casa, sobre você e sua casa, sobre você e sua casa, sobre vocês e a casa de vocês. Que arda esse fogo desde já, não aquele dia, já desde agora. E a bênção seja com você, agora e para sempre. Amém? Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é fogo, irmão. Ele é fogo. E o fogo vem aí. Aleluia. E para vocês, queridos, hoje vai um abraço afogueado, cheio de chamas do amor do Pai, para cada um de vós. Deus abençoe e até a próxima.